Por décadas nos venderam a fábula da babá ingênua que caiu em uma gaiola dourada, chorou no travesseiro e se tornou a vítima inocente de uma rainha malvada. Esqueça essa bobagem. A verdadeira princesa Diana não foi uma vítima. Ela era uma estrategista genial e calculista que declarou a guerra psicológica mais feroz da história contra um império milenar. O palácio a comprou como o incubador perfeito para um herdeiro, esperando que ela fosse uma sombra sem voz. Mas ela usou suas fraquezas como um motim físico, transformou os paparazzi em seu exército pessoal e, com um vestido revelador, humilhou publicamente toda a monarquia britânica. Hoje, vamos arrancar a coroa desse mito brilhante e descobrir como uma mulher fez a família mais poderosa do planeta se ajoelhar diante dela. Bem-vindo aos bastidores do maior espetáculo midiático da história. Ato 1. A arquitetura do vácuo. Estamos acostumados a ver o início dessa história grandiosa como um conto de fadas que ganhou vida nas telas de televisão. Uma jovem e tímida professora de jardim de infância, corando, abaixa os olhos ao pegar seu único bilhete de felicidade, inalcançável para milhões, rumo à elite. Mas contos de fadas são escritos apenas para acalmar o público. Impérios milenares se constroem sobre uma pragmática seca e impiedosa. No início dos anos 80, a monarquia britânica desesperadamente precisava de uma nova fachada. A estrutura pesada não buscava amor ardente, mas sim uma genética impecável, uma linhagem aristocrática correta e uma biografia de pureza cristalina. Não foi um encontro romântico de almas gêmeas sob a lua, mas um acordo biológico frio e calculado. Uma jovem de 19 anos ingressava em uma estrutura fechada, onde sua verdadeira personalidade, seus sonhos pessoais e medos juvenis não tinham a menor importância. Ela rapidamente se transformou em uma função clara, a portadora do futuro herdeiro, um vaso perfeito e belo, destinado a preencher harmoniosamente o vazio ao lado do futuro rei. Sua principal tarefa não era brilhar intensamente ou liderar. Ela deveria permanecer como um pano de fundo obediente e conveniente, sem ofuscar a coroa, e se dissolver sem deixar rastros na sombra secular do monarca. Fevereiro de 1981. Entrevista oficial por ocasião do noivado. As pesadas cortinas de veludo do palácio absorvem qualquer som extra, transformando a espaçosa sala em um poço acústico surdo e sem ar. A luz brilhante, quase cirúrgica, dos refletores dos repórteres bate impiedosamente nos rostos. Ela está de pé em um rigoroso terno azul, seus ombros levemente erguidos em um gesto instintivo de proteção. O jornalista faz uma pergunta banal e protocolar. Você está apaixonada? Ela responde instantaneamente, viva e sinceramente. Claro! E então a voz de seu noivo soa. Um barítono seco, distante, sem um pingo de calor humano, deixa cair na quietude ressonante a famosa frase. Seja lá o que isso signifique, amor. Nesse exato momento, a câmera de televisão captura uma mudança sutil, mas aterradora. Seu sorriso suave congela instantaneamente, transformando-se em uma máscara de cera. Seu olhar, assustado, desvia para baixo e se apaga para sempre. Não era apenas uma timidez passageira de uma jovem. Diante de nós, desenrola-se o momento de seu primeiro confronto gelado com a arquitetura do vácuo, na qual ela acabara de entrar imprudentemente. Os corredores do palácio, espalhados como uma teia infinita por trás das pesadas portas de carvalho daquela sala, eram pavimentados não com ouro, mas com uma espessa camada de indiferença secular. Nessas paredes, a postura perfeita, como esculpida em mármore frio, e a observância estrita do protocolo eram valorizadas infinitamente mais do que um coração humano pulsante. Qualquer manifestação, mesmo microscópica, de emoções vivas e incontroláveis, era equiparada a uma fraqueza inaceitável e uma ameaça à estabilidade do Estado.
Os primeiros meses após a mudança para a residência real foram para ela um teste implacável de privação sensorial. As enormes salas históricas, onde o único som era o tic-tac monótono dos relógios antigos, pressionavam sua psique despreparada com o peso de uma laje de concreto. Cada ação era rigorosamente regulamentada por centenas de regras não escritas, cada suspiro registrado por guardiões invisíveis da ordem. Cercada por uma comitiva de cortesãos, ela se viu em um isolamento absoluto e paralisante. Nesse espaço grandioso, simplesmente não havia oxigênio para a compaixão. A jovem noiva estava completamente selada no mais luxuoso mausoléu arquitetônico do mundo. Ela não foi enganada por palavras doces. Foi friamente contratada para uma posição vitalícia, para a qual nunca houve um manual de sobrevivência. No entanto, os criadores desse mecanismo impecável cometeram um erro colossal. Eles subestimaram criticamente o poder esmagador da empatia. Muito em breve, essa figura tímida encontrará sua maneira de romper a barreira de gelo, usando uma ferramenta contra a qual o sistema não tinha defesa. Ato 2. A arma do toque. Estamos acostumados a pensar que o poder da coroa se sustenta apenas em antigos códigos de leis, exércitos poderosos e cartas douradas de séculos passados. Mas a base fundamental da monarquia é a distância sagrada. Por milênios, o soberano se elevou acima da multidão, permanecendo uma miragem fria e inalcançável. O rígido protocolo proibia terminantemente que pessoas comuns tocassem os membros da realeza, transformando seus corpos físicos em intocáveis artefatos históricos. Em abril de 1987, essa parede invisível e blindada, que separava o Palácio Britânico dos meros mortais, colidiu de frente com um pânico médico global. Naquela época, o mundo estava paralisado por um medo primitivo e visceral de uma nova e desconhecida doença mortal, a síndrome da imunodeficiência adquirida. A sociedade, assustada, ergueu uma maciça parede de estigma social em torno dos infectados. Profissionais de saúde só se aproximavam desses pacientes em trajes de proteção herméticos. Famílias em pânico se recusavam a levar os moribundos para casa. E os tabloides semeavam histeria em massa diariamente. Foi nesse ambiente de total alienação humana que Diana fez seu movimento estratégico mais devastador. Ela não fez discursos solenes e secos de um púlpito elevado, nem ordenou a emissão de um comunicado oficial com palavras vazias de apoio. Ela intuitivamente percebeu que, na nova era dos meios de comunicação visuais, um gesto físico preciso poderia instantaneamente quebrar tanto a paranoia social global quanto a geleira secular do palácio. A essência de sua ação estava no abandono público e deliberado da armadura real. Ela usou seu próprio corpo de forma brilhante, como uma ferramenta radical de declaração política. Uma clínica central em Londres. Um quarto estéril e sombrio, impregnado pelo cheiro acre de cloro e um medo denso, quase palpável. Um paciente gravemente doente, extremamente debilitado pelo vírus traiçoeiro, jaz resignado em uma cama hospitalar estreita, já acostumado aos olhares de repulsa e às barreiras de borracha médica. Dezenas de fotojornalistas se aglomeram atrás de uma barreira especial, cinicamente esperando a visita protocolar padrão. Um aceno educado e contido à distância e um olhar compassivo, mas absolutamente seguro, de cima para baixo. O som dos obturadores das câmeras ecoa nas paredes de azulejos. Mas ela dá um passo decisivo à frente, reduzindo rapidamente a distância crítica. Com um movimento lento e deliberadamente confiante, ela remove a luva espessa, um atributo obrigatório do uniforme aristocrático, simbolizando há séculos a absoluta esterilidade da classe dominante. Um flash ofuscante captura esse momento histórico penetrante no meio da penumbra hospitalar. Sua mão humana, quente e descoberta, aperta firmemente a mão magra do homem doente. Sem medo oculto,
sem distanciamento físico. Apenas um contato visual direto e de apoio. Esse único quadro, capturando o toque biológico de duas vidas, percorreu instantaneamente todos os continentes existentes. O mito polido e aceito ainda nos repete incessantemente. Vejam como ela é bondosa, a protetora de contos de fadas dos necessitados. Mas a realidade oculta funciona de maneira muito mais sutil e pragmática. Foi um golpe perfeitamente calculado e devastador contra a própria filosofia do isolamento monárquico. Com um simples toque, ela desconstruiu para sempre a sacralidade intocável do título real, provando ao mundo que a verdadeira liderança não está na altiva distância, mas na aproximação destemida da dor que sangra. A luva removida tornou-se um manifesto revolucionário. Enquanto o establishment elitista se escondia covardemente atrás das grossas paredes das residências, ela avançou para o coração da realidade assustadora. Sua empatia genuína não era uma fraqueza feminina, mas uma força social inabalável, diante da qual qualquer diretiva governamental empalidecia. No entanto, esse dom fenomenal e divino de curar feridas alheias escondia um preço extremamente destrutivo. Quanto mais corajosamente ela doava seu calor interno aos rejeitados fora do castelo, mais agudo se tornava o frio penetrante dentro de sua própria casa. E enquanto as multidões entusiasmadas aplaudiam sua capacidade de salvar os condenados, seu próprio organismo, exausto, começou a sinalizar desesperadamente por ajuda, secretamente se preparando para travar uma guerra cruel e desgastante contra si mesma. Ato 3. Rebelião somática. Muitas vezes acreditamos erroneamente que a destruição de uma personalidade acontece com um estrondo diante de um público atônito. Mas as batalhas mais cruéis e sangrentas se desenrolam em um silêncio ensurdecedor. Dentro de um ecossistema fechado e arcaico, onde cada passo é planejado anos à frente e as agendas são decididas sem seu conhecimento, a pessoa perde uma liberdade fundamental: o direito de controlar seu próprio tempo, espaço e decisões. Quando a realidade ao redor insiste que você é apenas uma bela estatueta em uma festa histórica alheia, a mente exausta começa a buscar saídas de emergência. Se a estrutura implacável tira sua voz e bloqueia qualquer tentativa de mudar o mundo externo, o instinto de autopreservação rapidamente transfere a batalha para dentro de si, direto para o território da própria fisiologia. A imprensa da época rotulava seu comportamento como caprichos femininos, mimo ou uma instabilidade profunda, incapaz de suportar o peso do dever estatal. Mas, na verdade, o que víamos era uma rebelião somática desesperada e feroz. O transtorno alimentar doloroso não era uma busca tola por padrões de beleza de revistas, mas o único mecanismo disponível, embora destrutivo, para obter uma ilusão microscópica de controle. Era seu manifesto pessoal e secreto de independência absoluta. Dividida entre pesadas obrigações públicas e uma dor interna insuportável, seu corpo transformou o processo de consumir e rejeitar alimentos em um poderoso ato silencioso de desobediência, rejeitando fisicamente a luxuosa prisão na qual foi colocada. Imagine uma noite tardia e silenciosa após mais um banquete estatal pomposo. As luzes dos lustres de cristal já apagadas. Sob os altos arcos da enorme residência, um pesado e envolvente crepúsculo reina. No jantar oficial, ela desempenhou seu papel impecavelmente. Sentou-se com as costas perfeitamente retas, participou de conversas sociais vazias e manuseou os talheres de prata maciça, criando a ilusão de uma felicidade familiar. Mas agora, sozinha em um silêncio assustador, ela desce silenciosamente os degraus de pedra até o porão. A luz fria e intensa dos refrigeradores industriais na cozinha deserta do palácio destaca seu tenso perfil na escuridão. Começa a ingestão frenética de tudo o que encontra: doces, salgados,
farináceos se misturam em um bolo sem sentido e ardente. Não é fome física, mas uma tentativa febril, quase animal, de preencher um vazio emocional, de calar o grito de desespero que é proibido emitir em voz alta. E então vem o inevitável e terrível desfecho desse ritual noturno secreto. No banheiro trancado, o barulho da água da torneira abafa os espasmos de vômito. Inclinada sobre a pia de porcelana, o corpo expulsa com uma meticulosidade assustadora tudo o que foi consumido. Nesse momento breve e doloroso, ao limpar o suor pegajoso da testa, ela sente uma estranha purificação e um poder ilimitado. Ela, e somente ela, decide o que permanece em seu corpo e o que será implacavelmente expulso. Essa guerra secreta e exaustiva tornou-se seu para-raios psicológico. Forçada a sorrir diariamente para pessoas que destruíam sua vida, ela encontrou uma maneira paradoxal de expressar sua raiva silenciosa através de sua própria carne. Não era uma fraqueza lamentável de uma vítima quebrada, mas uma estratégia biológica de sobrevivência de uma mente brilhante, presa em condições insuportáveis. Ela provou brilhantemente que até mesmo a instituição mais rígida pode ser enganada se o campo de batalha for o único espaço íntimo, onde nenhum secretário todo-poderoso jamais terá acesso. No entanto, esse conflito interno implacável estava esgotando suas últimas reservas de defesa. Enquanto ela travava uma luta invisível e extenuante contra seus próprios demônios na escuridão densa dos corredores noturnos, além dos altos portões de ferro forjado, outro monstro, muito mais voraz e implacável, crescia rapidamente. O mundo externo cruel já havia ajustado suas lentes, metodicamente se preparando para transformar sua sofisticada tentativa de sobrevivência no produto visual mais lucrativo do final do século XX. Ato 4. Leviathan Optico. Esquecemos que, antes da era das notícias 24 horas por dia, o poder da imagem visual era cuidadosamente controlado. A aristocracia tradicional se comunicava com o mundo exterior apenas através de retratos pomposos e colunas de jornal secas e meticulosamente editadas. Acreditava-se que a exposição excessiva apagava o esplendor, transformando o governante sagrado em um personagem comum de uma peça de rua. No entanto, a rápida ascensão da era dos tabloides agressivos exigiu uma moeda completamente diferente: a observação contínua e voraz de cada passo. A estrutura fechada esperava usar sua incrível popularidade como uma embalagem barata, mas atraente, para aumentar suas próprias classificações em queda livre. O plano dos oficiais parecia simples e matematicamente preciso. Uma bela imagem garantindo a lealdade incondicional das massas, desde que a heroína permanecesse absolutamente silenciosa socialmente. Mas a realidade cruelmente derrubou esse cálculo pragmático. Surgiu o paradoxo da hipervisibilidade. No epicentro do Leviatã óptico, ela percebeu algo surpreendente. Quanto mais o establishment tentava silenciá-la dentro das paredes luxuosas, mais alto e convincente seu visual ressoava nas ruas. Ela não se tornou uma vítima submissa, encurralada pelas lentes, como ainda é superficialmente considerado. Pelo contrário, ela formou um pacto sofisticado e assustadoramente poderoso com elas. Os repórteres de rua, com suas câmeras volumosas, inesperadamente se transformaram em sua assessoria de imprensa, pessoal e não oficial. Cada emoção capturada, cada pequeno piscar de olhos transmitia ao público global aquilo que era categoricamente proibido mencionar na presença do monarca. Outono de 92. Mais uma visita protocolar ao exterior. Imagine o asfalto cinza e quente da praça, cercado por um duplo anel de segurança tensa. Uma longa limusine preta para suavemente na beira da calçada. A pesada porta do carro se abre lentamente. Nesse mesmo instante,
O espaço urbano ao redor explode com um som ensurdecedor e metralhador de centenas de obturadores motorizados. Isso não é mais apenas uma crônica social. É um ataque visual massivo e agressivo. O ar vibra com gritos agudos, exigindo que ela vire a cabeça na direção certa. Uma parede monolítica de flashes fotográficos transforma instantaneamente um dia nublado comum em um show de luzes surreal e implacável. Qualquer outra pessoa despreparada instintivamente se encolheria no assento de couro, cobriria o rosto com as mãos ou colocaria rapidamente óculos escuros para se proteger desse terror óptico. Mas ela dá um passo consciente e decidido em direção à tempestade. Queixo levemente abaixado, o famoso olhar de soslaio, escondendo um abismo de tristeza não dita e profunda solidão. Ela para diante da multidão agitada por exatamente aqueles 3 longos segundos, tecnicamente necessários para que a imagem de seu rosto melancólico fique impressa nas capas dos principais jornais do mundo no dia seguinte. Ela dirige esse caos primitivo com maestria e calma gelada, sabendo exatamente qual sinal silencioso, mas gritante, está enviando a milhões de espectadores fiéis. Foi uma interceptação genial e sem precedentes do controle sobre sua própria narrativa pública. Transformando-se no produto de mídia mais consumido e caro do planeta, ela privou para sempre o antiquado aparato de ditar sua versão conveniente da verdade. Sim, esse leviatã óptico insaciável se alimentava diariamente de sua vulnerabilidade. Mas em troca, ele lhe concedia um poder colossal e incontrolável sobre as mentes e corações das pessoas. Ela provou de forma incontestável que o ângulo certo e a tristeza exposta na lente podem destruir a propaganda oficial de concreto armado muito mais rápido do que qualquer declaração política seca. Esse jogo arriscado, equilibrando-se na linha da loucura com luz e sombra, tornou sua figura absolutamente intocável para inimigos externos influentes. No entanto, nenhum escudo midiático, por mais poderoso e global que fosse, poderia protegê-la daquele confronto humilhante e prolongado que se desenrolava 24 horas por dia atrás das portas fechadas de sua própria casa. Onde, invisível, mas poderosa e destrutiva, uma terceira sombra transformava o casamento legítimo em uma tortura psicológica sofisticada. Ato 5. A sombra do terceiro elemento. Tendemos a acreditar que traições de grande escala acontecem sob os olhos de toda a sociedade, derrubando estruturas estabelecidas com estrondo. Mas dentro do espaço fechado das castas, onde a fachada familiar vale mais que a lealdade pessoal, a infidelidade não é vista como escândalo. Ali, atrás de portas fechadas, onde a pragmática aristocrática cínica reina há séculos, os casos amorosos secretos já ganharam status de compromisso silencioso e aceito. O sistema, ao longo dos séculos, aprimorou a habilidade de fechar os olhos para amantes invisíveis, integrando-os ao seu complexo jogo político. A esposa legítima cabia apenas a função decorativa, gerar filhos e olhar pacientemente para o lado. A esposa ideal devia ser cega, surda e, acima de tudo, impecavelmente impassível. Mas nossa protagonista recusou-se categoricamente a aceitar as regras desse jogo psicológico sofisticado, onde lhe propunham aceitar a presença de um estranho em sua própria cama. Viver dentro desse doloroso triângulo amoroso tornou-se para ela não apenas um drama familiar banal, mas uma tortura contínua. Ela enfrentou um frio e organizado jogo de hipocrisia, onde todo o pessoal de serviço, amigos e até mesmo os parentes mais próximos do marido sabiam da existência da outra, mas insistiam em encenar um teatro de lealdade absoluta. Era um ataque coordenado e massivo, destinado a convencê-la de sua própria paranoia e inadequação. Em resposta, ela escolheu uma estratégia impensável para a alta sociedade. Parou de fingir que nada estava acontecendo.
Em vez de engolir a humilhação, transformou seu sorriso público em uma armadura deslumbrante e afiada, atrás da qual escondia uma fúria fria e um desejo inabalável de arrancar as máscaras de todos os participantes dessa conspiração. 1989. Uma festa particular no campo, impregnada com o denso aroma de charutos caros e o som abafado de cristal fino. A elite, acostumada a insinuações elegantes, conduz conversas sociais vazias, evitando cuidadosamente os pontos sensíveis. Ela atravessa lentamente, mas com determinação, a espaçosa sala de estar. Seus passos são calculados e tranquilos. Ela se dirige diretamente à mulher cuja sombra envenenava seu casamento há anos. Os presentes imediatamente se calam, e uma tensão pesada e palpável paira no ar. O ambiente se torna denso. Ela para bem próxima à rival, quebrando todas as regras não escritas de etiqueta. Sem histerias, sem elevar a voz. Com a cabeça levemente inclinada, ela pronuncia uma frase fria e cortante, destruindo a teia confortável de uma década de mentiras. Ela declara diretamente que sabe de tudo e ordena que parem de tratá-la como uma idiota. Nessa cena curta e eletrizante, ela não estava apenas defendendo seu orgulho feminino pisoteado. Ela desferia um golpe certeiro no próprio alicerce da hipocrisia aristocrática. Ela olhava diretamente nos olhos de um sistema acostumado a esconder seus segredos sujos debaixo do tapete e dizia: "Recuso-me a ser uma decoração conveniente no seu espetáculo." Naquela noite, ela finalmente tirou a máscara de vítima submissa, tomando controle de sua raiva e transformando-a em uma poderosa arma de afirmação pessoal. Esse confronto tornou-se um ponto de virada em seu posicionamento estratégico. Ela provou que não estava mais disposta a jogar segundo as regras impostas de paciência muda. Sua vulnerabilidade, que o sistema tentou usar contra ela por tanto tempo, foi transformada em uma determinação de aço. Ela mostrou a todo o brilhante entorno que estava pronta para abrir velhas feridas e expor segredos, se isso fosse necessário para conquistar sua própria liberdade. E embora esse desafio corajoso não tenha restaurado seu casamento destruído, deu a ela algo muito mais valioso: sua própria voz independente. Mas o que fazer quando essa voz ainda é abafada pelas normas protocolares e pelo rígido código de vestimenta? Quando as palavras são impotentes, a linguagem visual vem em socorro. E ela, uma brilhante estrategista, logo encontrará uma maneira de transformar o uniforme obrigatório e entediante em seu manifesto mais alto e gritante, usando textura, corte e cor, como o alfabeto de sua resistência. Ato 6. O guarda-roupa como alfabeto de resistência. Estamos acostumados a ver o status de ícone mundial da moda como um bônus leve e agradável para uma figura da realeza. O mito conveniente nos pinta uma amante infantil de coisas bonitas, seguindo cegamente as tendências da moda para aparecer nas capas de revistas de luxo. Mas a realidade é muito mais dura e pragmática. Nas frias paredes do palácio, o guarda-roupa nunca foi uma questão de estética pessoal. Sempre foi uma ferramenta rígida e implacável de controle institucional. Por séculos, o rigoroso dress code da aristocracia britânica foi criado para apagar metodicamente qualquer traço de individualidade. Tons pastéis, cortes conservadores e fechados, pesos de chumbo secretamente costurados nas barras, tudo isso servia a um único propósito. O sistema buscava transformar uma mulher viva e respirante em um manequim previsível, seguro e completamente silencioso para exibir as antigas regalias do Estado. Quando qualquer texto público passa por uma censura em múltiplos níveis e a liberdade de expressão é fisicamente bloqueada, o tecido comum paradoxalmente se torna a última passarela disponível para expressar uma vontade reprimida. Ela rapidamente entendeu essa mecânica oculta e a virou magistralmente contra seus criadores de alta patente.
Recusando-se a ser um cabide sem palavras para tradições ultrapassadas, ela transformou seu guarda-roupa pessoal em um verdadeiro arsenal de armas psicológicas de alta precisão. Cada corte escolhido, cada tom ousado, tornou-se uma nota diplomática cuidadosamente pensada ou um tapa sonoro em todo o sistema pesado. Ela começou a violar sistematicamente as leis visuais básicas do establishment, usando comprimento, textura e assimetria como o alfabeto de sua resistência pessoal e incontrolável. A sinceridade de sua rebeldia não se manifestava em slogans altos, mas nas linhas ousadas dos cortes. Junho de 1994. Entrada principal da Galeria de Arte de Londres. Foi nessa noite quente de verão que um documentário escandaloso foi transmitido em todas as telas de televisão nacionais, onde seu marido admitiu publicamente sua infidelidade de anos. O palácio aguardava com malícia sua humilhação pública, olhos escondidos e lágrimas amargas. Um carro pesado parou suavemente na beira da calçada. A porta se abriu lentamente, e em vez de uma vítima quebrada e subjugada, um triunfo absoluto e radiante pisou no asfalto cinza. Ela vestia um traje provocante, justo de seda escura e fluida, com um decote radicalmente aberto e terminando ousadamente acima dos joelhos. Na família conservadora, essa cor profunda e carvão era estritamente reservada para a luta oficial do Estado. Os flashes ofuscantes de centenas de fotógrafos capturaram seu caminhar leve e elástico. Em seu rosto, brilhava um sorriso largo e vitorioso de alguém que finalmente se libertou de pesadas correntes. Nesse momento histórico, ela não estava lamentando seu casamento destruído ao longo dos anos. Com esse tom de luto, ela friamente e publicamente enterrava o poder absoluto do sistema sobre sua própria personalidade. Essa aparição noturna não foi apenas uma demonstração de gosto impecável, mas um ato de desobediência visual brutal e intransigente. Ela reescreveu o código genético da estética monárquica, provando ao mundo que, para encontrar sua verdadeira voz, não é necessário pronunciar uma única palavra. Seu corpo, ousadamente envolto em uma silhueta arquitetônica provocante, tornou-se um território soberano, imune a proibições arcaicas. Ela mostrou que a sinceridade humana pode ser não apenas uma lágrima frágil, mas também uma armadura agressiva e deslumbrante, capaz de romper qualquer barreira burocrática. No entanto, essa brilhante vitória externa e a emancipação visual estrondosa eram apenas a ponta de um enorme iceberg. Enquanto a imprensa mundial dissecava seus novos e ousados visuais em átomos, ela já estava preparando seu golpe mais devastador no ponto mais vulnerável do Império Milenar. Ato 7. Dinástia abalada pela maternidade. Estamos acostumados a nos encantar com o mito glamouroso da mãe incrivelmente zelosa e amorosa que simplesmente adorava seus filhos. Na consciência coletiva, essa imagem há muito se transformou em um cartão sentimental que evoca apenas emoções calorosas. Mas a realidade esconde uma grande e meticulosamente planejada subversão ideológica. Durante muitos séculos, a maternidade real se resumia a uma função seca e pragmática: dar à luz meninos saudáveis e imediatamente se afastar, cedendo espaço ao aparato estatal. A formação dos futuros governantes era a tarefa de um implacável sistema de governantas severas, internatos aristocráticos fechados e tutores rígidos. Desde o berço, os pequenos herdeiros eram ensinados a suprimir qualquer impulso sentimental, extirpando artificialmente a capacidade de empatia e apego. As instituições precisavam de símbolos de poder frios e distantes, acostumados a olhar por cima das cabeças dos súditos, e não de pessoas vivas com uma alma vulnerável. Compreendendo esse rígido mecanismo de moldar o monarca ideal, ela percebeu que o verdadeiro poder sobre o futuro do império não estava na sala do trono, mas no quarto de uma criança comum.
Seu grandioso plano estratégico consistia em uma recusa radical e inédita de entregar os meninos à tradicional criadagem do palácio. Ela começou a destruir metodicamente, dia após dia, o incubador de isolamento secular, secretamente inoculando no futuro rei o salvador vírus da normalidade. Foi um golpe de Estado silencioso, mas absolutamente intransigente, realizado pelas mãos cuidadosas de uma mãe. Ela deliberadamente retirava as crianças da reserva estéril e dourada para o mundo real, barulhento, imprevisível e muitas vezes sujo. Ela os obrigava a ver com seus próprios olhos a vida nua e crua, da qual os governantes sempre foram cuidadosamente protegidos por grossas muralhas. Abril de 1993. Um parque de diversões comum em Londres, no auge das férias escolares de primavera. Sem tapetes vermelhos, sem alamedas previamente limpas da multidão casual e sem reverências ensaiadas do pessoal de serviço. O cheiro forte e penetrante de óleo barato frito, algodão doce pegajoso e metal aquecido ao sol brilhante. O estrondoso barulho dos carrinhos correndo sobre trilhos íngremes se mistura com o grito contínuo e alegre das crianças. O futuro chefe de um enorme império, vestido com uma jaqueta comum e jeans azuis gastos, pacientemente aguarda na fila interminável para o apertado quiosque de ingressos. Seus ombros são frequentemente esbarrados por estudantes comuns que passam correndo. Ela permanece imóvel ao lado, com um gesto categórico proibindo a segurança pessoal de afastar as pessoas e abrir espaço. Quando finalmente chega a vez deles, ela gentilmente empurra o filho mais velho para a frente, fazendo-o contar sozinho as notas amassadas da carteira, entregá-las na janela empoeirada e agradecer pessoalmente, olhando nos olhos, o caixa cansado e completamente indiferente. Nesta cena cotidiana e banal para qualquer mortal comum, esconde-se um colossal deslocamento tectônico para uma dinastia secular inteira. Ao fazer o herdeiro respirar o mesmo ar que os cidadãos comuns, ficar com eles em igualdade de condições em uma multidão apertada e suada e comer batatas gordurosas com as mãos nuas de caixas de papelão baratas, ela apagava para sempre a fronteira sagrada sobre a qual a coroa se sustentava há milênios. Ela não estava apenas se divertindo com os filhos em seu tempo livre. Ela estava friamente, de forma virtuosa e irreversível, reescrevendo o código genético do trono britânico. Sua sinceridade humana aqui se tornou a ameaça mais mortal para a velha ordem rígida, porque ela cultivou deliberadamente um governante de uma nova formação. Um governante cujo coração é fisicamente capaz de se apertar com a dor alheia, cujos olhos viram a vida real e sem adornos, sem os densos filtros da corte. Ela garantiu que o sistema frio e insensível, em sua forma antiga e cruel, inevitavelmente se extinguiria junto com a geração mais velha que estava partindo. No entanto, para consolidar essa incrível vitória ideológica e escapar do aperto sufocante de seus poderosos e vingativos oponentes, ela mesma precisava dar um passo de coragem inédita. Ela precisava privar o antigo palácio da última alavanca de pressão informacional, preparando o terreno fértil para o pior pesadelo de qualquer instituição fechada. A verdade pública, absolutamente sem filtros, lançada sem intermediários diretamente na face de milhões de telespectadores paralisados. Ato 8. Olhando direto para o abismo. Aprendemos bem que sobreviver em estruturas políticas fechadas só é garantido pelo silêncio absoluto e pela habilidade impecável de esconder suas próprias cicatrizes. O establishment se sustentou por séculos com uma regra de ferro: nunca reclame, nunca explique. Qualquer tentativa de expor conflitos internos ao público era vista como traição inaceitável, levando à destruição imediata da reputação e ao completo exílio. O sistema ingenuamente acreditava que, ao privar sua prisioneira de tribunas oficiais e conselheiros leais, garantiria seu desaparecimento total e incondicional da pauta.
No entanto, o aparato burocrático calculou mal, não percebendo que, na era da transmissão ao vivo, a ameaça mais assustadora para uma instituição fria não é uma revolta armada, mas sim uma pessoa viva, decidida a falar sem as secas anotações aprovadas por censores. Ela não tramou intrigas palacianas complexas, nem organizou vazamentos secretos de informações por meio de jornalistas leais. Ela escolheu um golpe direto e desarmante, impensável para qualquer habitante dos aposentos reais. Uma confissão pública, absolutamente honesta, de seu próprio desespero, tristeza e profunda tragédia pessoal diante de uma gigantesca audiência nacional. Não era um pedido patético de misericórdia de uma mulher quebrada e perdida. Era um ato fenomenal de vulnerabilidade estratégica. Ignorando filtros arcaicos e barreiras multilaterais da assessoria de imprensa do palácio, ela se dirigiu a milhões de pessoas não como uma princesa fria e inacessível, mas como um ser humano ferido e sangrando, desesperado por simplesmente respirar. Novembro de 1995. Filmagens secretas e tensas em seus aposentos pessoais, desconhecidas por qualquer autoridade oficial. Um quarto comum, sem nada de especial, imerso em uma luz suave e abafada. A câmera captura impiedosamente cada milímetro de seu rosto pálido e tenso, cada sombra microscópica que passa por suas maçãs do rosto. Sem coroas luxuosas, sem decorações pomposas para desviar a atenção. Apenas um silêncio denso e envolvente, onde cada palavra pronunciada cai com o peso do chumbo. O jornalista faz perguntas que beiram o limite, revelando os temas mais dolorosos e vergonhosos. E ela responde. Sua voz treme, ocasionalmente falhando, mas seu olhar permanece imóvel, firmemente fixado na fria lente. Ela não desvia os olhos enquanto disseca friamente, de forma metódica, seu próprio isolamento e a total indiferença da poderosa família em relação ao seu destino. Ela pronuncia a frase fatal, de que em sua união sempre houve 3 pessoas, e por isso era um pouco apertado. Naqueles momentos, enquanto todo o país, de coração apertado, estava grudado nas telas brilhantes de suas televisões, ela fazia algo sem precedentes. Ela não estava apenas destruindo o mito cuidadosamente construído e estéril de uma família de conto de fadas. Ela estava desferindo um golpe preciso e irreparável no ponto mais vulnerável da arquitetura secular, sua frieza insensível. Sua confissão tornou-se seu escudo absoluto e inabalável. Paradoxalmente, foi exatamente no momento em que ela expôs publicamente todas as suas feridas sangrentas e confessou sua mais profunda fraqueza humana que ela ganhou um poder colossal e incontrolável. Ela provou brilhantemente que a sinceridade extrema e assustadora, em um mundo de mentiras totais e máscaras protocolares, é a ferramenta política mais poderosa. Nenhuma refutação oficial, nenhuma declaração furiosa do palácio poderia mais mudar o curso da história. Milhões de espectadores viam nela a si mesmos, traídos, incompreendidos, mas desesperadamente agarrados ao seu direito de serem ouvidos. Sua fragilidade se mostrou mais forte que qualquer armadura. Mas esse passo ousado e destrutivo fechou para sempre as portas de um refúgio seguro atrás dela. Sem títulos formais e proteção institucional, ela foi lançada em um espaço absolutamente aberto e imprevisível, onde cada passo seu se tornou um equilíbrio sobre o abismo. Ato 9. Campo Minado da Liberdade. Aprendemos bem a regra de que ser excluído da casta para qualquer aristocrata significa uma morte social inevitável e um esquecimento silencioso e vergonhoso, longe dos olhos curiosos. Durante décadas, o sistema metodicamente jogou membros indesejados e rebeldes da família para a margem da história, contando que a perda de status oficial e o corte do financiamento estatal os transformariam instantaneamente em poeira. O palácio esperava friamente que, após a ruptura escandalosa
e a perda da proteção formal, sua influência desaparecesse rapidamente e a imprensa mundial perdesse o interesse, voltando-se para sensações mais frescas. O mito conveniente dizia que ela mergulhou em uma depressiva peregrinação por eventos sociais, agarrando-se desesperadamente à fama que escapava. Mas a realidade mostrou algo fundamentalmente diferente. Ela transformou seu exílio em uma plataforma política global. Perdendo o direito de falar em nome de um império poderoso, ela não se calou. Pelo contrário, pegou seu colossal, incomparável capital midiático e o direcionou para resolver problemas dos quais todos os grandes políticos mundiais se afastavam com desdém. Encontrando-se em um território de liberdade completamente aberto e imprevisível, escolheu como novo campo de batalha não os confortáveis salões de fundos de caridade, mas os pontos mais perigosos e devastados pela guerra do planeta. Decidiu transformar seu famoso sobrenome em uma poderosa ferramenta de salvação de vidas alheias, entendendo intuitivamente que agora seu único verdadeiro escudo era a visibilidade global sem precedentes. Janeiro de 1997. Continente africano, Angola, dilacerada por anos de guerra civil. O sol escaldante e implacável derrete a terra seca e empoeirada. Ao redor, estende-se uma paisagem queimada e sem vida, escondendo uma ameaça mortal. Milhões de dispositivos antipessoais não detonados, espalhados caoticamente sob a camada de solo. Ela está diante de um caminho estreito, marcado apenas por finas fitas vermelhas, levando através de um corredor limpo. Veste um colete à prova de balas grosseiro, um capacete de plástico pesado com uma viseira transparente, que contrasta de forma absurda, mas assustadora, com sua figura frágil. Sem multidões de fãs entusiasmados, sem tapetes vermelhos e reverências respeitosas, apenas sapadores armados e uma pequena quantidade de fotógrafos tensos, prendendo a respiração. Ela respira fundo e lentamente, com concentração máxima, dá o primeiro passo hesitante na terra limpa, mas ainda mortalmente perigosa. Cada passo seu nesse caminho estreito ecoa nas manchetes dos principais jornais do mundo. Essa caminhada física, de gelar o sangue, sobre dispositivos explosivos reais, torna-se uma metáfora cristalina e grandiosa de seu novo status de vida. Equilibrando-se na lâmina mais fina entre uma influência global estrondosa e uma solidão absoluta e ressonante, demonstra ao mundo a forma mais elevada de destemor. Ela não estava apenas posando para fotos impressionantes em meio à tragédia alheia. Usou sua própria carne, sua imagem famosa como um ímã vivo, para prender a atenção dos políticos ocidentais saciados e indiferentes a um problema que ignoraram diligentemente por décadas. Sua vulnerabilidade, multiplicada pela real ameaça física, tornou-se um argumento devastador na diplomacia internacional. Provou que uma pessoa, armada apenas com empatia sincera e uma fama mundial gigantesca, pode sozinha mover os pesados moinhos da burocracia global. Mas esse triunfo vertiginoso da independência escondia um potencial extremamente destrutivo. Sem sólidas paredes do palácio, se viu absolutamente indefesa diante de uma força completamente diferente, muito mais voraz e implacável, que já apertava metodicamente suas mandíbulas de aço ao seu redor. Ato 10. Geometria mortal da armadilha. Estamos acostumados a procurar em qualquer tragédia grandiosa um único culpado, absolutamente óbvio, sobre quem podemos facilmente transferir todo o peso da culpa histórica. O consenso público conveniente ainda prefere reduzir os eventos daquela fatídica noite parisiense a um simples excesso de velocidade, um motorista embriagado e manobras agressivas de repórteres em motos barulhentas. Essa visão simplificada permite à sociedade respirar aliviada, atribuindo tudo a uma trágica e absurda coincidência e à insaciável ganância dos abutres da imprensa.
mas a realidade desenha uma geometria mortal muito mais implacável e complexa. Catástrofes de tal magnitude nunca acontecem por erro de uma única pessoa. Elas sempre se tornam o desfecho inevitável de um longo e metódico aperto de uma armadilha gigantesca. Após perder o status oficial com o doloroso divórcio, ela não perdeu apenas um título pomposo. Ela perdeu para sempre o domo de segurança profissional e impenetrável dos serviços secretos do Estado. Sua vida foi forçada a confiar na proteção caótica e ilusória de seguranças particulares, contratados por um excêntrico bilionário. Era uma armadilha perfeita, matematicamente calculada, composta por 3 vetores independentes, mas igualmente mortais. O primeiro vetor, o gelado exílio da dinastia governante, que a empurrou impiedosamente para um espaço aberto e absolutamente desprotegido. O segundo, a fome financeira astronômica da indústria de escândalos, que colocou um preço inimaginável em cada fragmento de sua vida pessoal. O terceiro, e talvez o mais trágico vetor, seu próprio e desesperado desejo humano de encontrar um refúgio romântico banal, de se esconder atrás de um ombro forte, longe de centenas de olhos curiosos. Fim de agosto de 1997. Uma noite parisiense abafada, derretendo sob o calor tardio do verão. Eles deixam secretamente a entrada principal de mármore reluzente do luxuoso hotel por portas traseiras discretas, na esperança de enganar a multidão de perseguidores. Mas o mecanismo já estava em movimento. O pesado sedã alemão arranca, tentando se afastar do enxame agressivo e incessante. Atrás dos vidros escurecidos, as luzes de neon da cidade adormecida passam como manchas borradas. Dentro do caro interior de couro, cresce uma sensação opressiva, um paralisante pânico e uma esperança febril de escapar rapidamente desse terror mecânico. O carro, em velocidade máxima, mergulha na garganta de concreto de um viaduto subterrâneo. A acústica muda abruptamente. O som surdo do motor potente e o grito penetrante dos pneus queimando se refletem várias vezes nas colunas cinzentas e sem alma. As lâmpadas amarelas do teto se fundem em uma linha única, ofuscante e hipnótica. O espaço se estreita rapidamente, transformando-se em um tubo de concreto do qual é fisicamente impossível sair. Nesses últimos segundos, a corrida frenética pelo corredor escuro literalmente reflete toda a sua vida após deixar o palácio. Uma fuga interminável e exaustiva na tentativa vã de encontrar um porto seguro. Os flashes das câmeras dos motociclistas perseguidores batem nos retrovisores, cegando e desorientando, como estroboscópios em um pesadelo surreal. Então vem o metal se quebrando, o impacto ensurdecedor. Nessa terrível anomalia espacial, não foi apenas o para-choque de aço e a maciça coluna de sustentação que colidiram. Nela, com um estalo aterrorizante, se encontraram a fria indiferença do sistema monárquico britânico, a natureza predatória do monstro midiático global e sua própria e desesperada ilusão de que poderia simplesmente escapar dessa mortal simbiose em alta velocidade. Essa catástrofe não foi um mero acidente de trânsito absurdo, mas a manifestação física daquela pressão colossal e insuportável em que ela viveu por anos. Uma individualidade que tentou sozinha superar uma estrutura milenar e a nova era cínica da informação foi literalmente esmagada por seu peso gigantesco. O esqueleto retorcido do carro de luxo, parado em meio a nuvens de fumaça acre, se tornou o mais assustador monumento da modernidade, demonstrando claramente o preço de tentar escapar da gaiola dourada. Quando as primeiras sirenes penetrantes da ambulância cortaram o ar noturno de Paris, anunciando ao mundo o irreparável, poderia parecer que a velha ordem finalmente respiraria aliviada, livrando-se para sempre de sua principal rebelde, absolutamente incontrolável. No entanto, o establishment governante,
mesmo nas previsões palacianas mais sombrias, não poderia prever as consequências destrutivas de sua própria vitória. O silêncio repentino e ensurdecedor gerou um tsunami de força inédita, varrendo tudo em seu caminho, que forçaria o império inflexível a engolir seu próprio orgulho e começar novamente o doloroso processo de transformação inevitável. Ato 11. Imortalidade através da fragilidade. Estamos acostumados a acreditar que a morte de um rebelde sempre significa a vitória final e incontestável de um sistema inabalável. Um mito histórico conveniente nos convence há séculos. Assim que o perturbador da paz desaparece fisicamente, a ordem milenar retorna com alívio às suas formas rígidas e habituais. O aparato de poder, que sobreviveu a dezenas de guerras sangrentas, revoluções palacianas e convulsões sociais, estava absolutamente certo de que a despedida nacional seguiria um roteiro frio e incrivelmente seco, já aprovado há muito tempo. Roupas pretas rigorosas, pausas calculadas matematicamente nos discursos, canto coral contido sob as abóbadas da catedral e nenhuma lágrima descontrolada em público. A casta governante britânica se orgulhava há séculos de sua total impenetrabilidade, considerando arrogantemente qualquer manifestação coletiva de luto como um sinal de origem inferior e uma fraqueza de espírito inaceitável. Mas a realidade deu a esse establishment conservador a lição mais cruel e devastadora de toda a sua história recente. O desaparecimento de uma pessoa específica provocou um deslocamento tectônico de força destrutiva tão colossal que nenhuma diretiva governamental ou antigo decreto conseguiu conter. A essência desse fenômeno histórico incrível estava na revolta emocional sem precedentes de milhões de cidadãos. As pessoas não precisavam mais de cerimônias corretas e sem alma, organizadas segundo moldes medievais. A nação, que pacientemente ensinou por anos o complexo idioma da empatia, de repente começou a falar nele com toda a sua enorme voz, exigindo do soberano o mesmo. O palácio tentou covardemente se isolar da dor popular com portões fechados, citando parágrafos rigorosos de estatutos antigos. Mas esse vácuo artificial durou apenas alguns dias torturantes, antes de desmoronar sob a pressão insuportável e ardente da sinceridade humana. Setembro de 1997. A fachada da antiga e majestosa residência real. Em vez da ordem geométrica perfeita habitual, um oceano surreal e caoticamente pulsante de luto sincero se espalhou pela praça pavimentada. O ar se torna incrivelmente denso, quase viscoso, com o cheiro sufocante e adocicado de milhões de lírios, crisântemos e gladiolos murchando, trazidos de todos os cantos do país. Montanhas gigantescas de embalagens de celofane brilhantes farfalham continuamente ao vento fresco de outono. Incontáveis bilhetes manuscritos com caligrafia irregular, desenhos infantis e fotos, presos às pressas na antiga grade de ferro forjado, transformaram o símbolo do poder estatal inacessível em uma colossal, aberta parede de lamentações popular. O silêncio é quebrado apenas pelo soluço surdo e arrítmico da enorme multidão que se reuniu espontaneamente, unindo pessoas de todas as classes sociais possíveis. E é exatamente nesse momento tenso que algo completamente impensável acontece. As pesadas portas metálicas do portão central se abrem lentamente e sem ruído. Na pavimentação cinza surge a chefe de Estado, a encarnação viva do autocontrole absoluto e milenar. Passando por ela, em um silêncio ensurdecedor, move-se lentamente um pesado carro de artilharia, cuidadosamente coberto pelo estandarte estatal. E então ocorre um movimento físico que risca para sempre toda a história clássica britânica. A chefe da nação, que por seu status sagrado não é obrigada e nem tem o direito de inclinar a cabeça diante de qualquer pessoa neste planeta, faz uma inclinação lenta, profunda
e demonstrativa do corpo. Não foi uma simples cortesia ou uma concessão forçada a uma multidão irritada. Foi uma capitulação incondicional e histórica do antigo protocolo de pedra diante do triunfo absoluto da respiração viva e pulsante. Ela não se tornou uma vítima lamentável e esmagada do sistema, como a lenda superficial dos tabloides ainda tenta afirmar. Passando pelo inferno, ela se tornou a principal, genial arquiteta de uma era completamente nova, forçando o império pesado e arrogante a quebrar seu orgulho monumental e, diante dos olhos de todo mundo espantado, a reaprender a linguagem das lágrimas humanas sinceras. Ela alcançou sua vitória suprema e final. Seu verdadeiro e eterno legado não está nos suntuosos salões palacianos, nem nas pesadas joias de família guardadas em cofres. Ele reside para sempre na prova cristalina e irrefutável. A verdadeira força indestrutível de um ícone autêntico não é medida pelo peso da coroa dourada na cabeça, mas pelo sangue quente que corre nas veias de um ser humano vulnerável e hesitante. A estrutura institucional fria sempre, em qualquer circunstância, inevitavelmente perde onde começa a verdadeira vida, sem disfarces. Comecei esta história com um mito brilhante de uma vítima tímida e quebrada, esmagada pelo implacável mecanismo palaciano. Mas agora, juntos, enxergamos uma realidade completamente diferente e muito mais grandiosa. Ela se revelou uma estrategista genial, transformando sua própria vulnerabilidade no mais destrutivo dos arsenais contra um sistema frio e secular. A estrutura queria torná-la um pano de fundo mudo e obediente, uma decoração conveniente para a continuidade da antiga dinastia, mas acabou tendo que se curvar publicamente diante de um ser humano vivo e indomável. Sua empatia tornou-se o bisturi afiado que para sempre abriu o casco gelado do poder conservador. Ela nos provou uma verdade absoluta. Qualquer estrutura, por mais impenetrável e rígida que seja, inevitavelmente se rachará profundamente se um coração pulsante, ferido, mas incrivelmente sincero, for colocado em seu interior. A sinceridade triunfou sobre o protocolo para sempre. Se essa análise anatômica de uma tragédia familiar fez você repensar a natureza do poder e da fragilidade humana, inscreva-se no canal e compartilhe suas ideias nos comentários. Sua reação é o oxigênio que me ajuda a arrancar as máscaras das ilusões midiáticas. Mas a investigação das armadilhas da fama não termina aqui. Enquanto refletimos sobre como a empatia destrói a monarquia, existe outro precedente histórico igualmente assustador. Uma mulher que presenteou o mundo com o deslumbrante sonho americano, enquanto sua própria psique pagava o preço pelo papel que o mundo exigia incessantemente. Clique no vídeo que apareceu agora na sua tela para mergulhar na história de Marilyn Monroe e descobrir o terrível pacto que ela fez com o público, tornando-se para sempre prisioneira de sua perfeita miragem ótica.